Porque a profissão de planejador financeiro permite com que você tenha autonomia de montar a sua própria grade de horários. A profissão de planejador financeiro, como é uma consultoria para pessoas físicas, aqui a gente está falando de planejamento financeiro para pessoas físicas, o melhor horário para fazer reunião vai ser de acordo com a disponibilidade dos seus clientes. Se seu cliente ele trabalhar num horário comercial, das 8 às 18, provavelmente o melhor horário para você se reunir com ele vai ser no intervalo ali na hora do almoço ou numa reunião à noite. Hoje, 90% dos meus clientes eu faço reunião na parte da noite. E eu monto a minha agenda conforme a minha disponibilidade e conforme também as disponibilidades dos meus clientes. Eu tenho muitos clientes que são oficiais militares, tenho muitos clientes médicos. Os meus clientes médicos têm uma flexibilidade maior, porque eles dão muitos plantões, 24, 48. Já os meus clientes oficiais, eles têm um horáriozinho de trabalho ali que é das 8 às 18. Então, para me reunir com os meus clientes oficiais, geralmente é na parte da noite. Então, para quem quer transitar de carreira, ter uma profissão CLT, uma profissão tradicional, dá para conciliar com a profissão de planejador financeiro se você for atuar no horário noturno. E aí a gente começa a entender e interpretar o primeiro benefício da profissão de planejador financeiro, que é o benefício da autonomia. Se eu tenho autonomia para montar a minha grade de horários, eu tenho autonomia para decidir qual horário eu vou me dedicar a estudos do mercado financeiro. Eu tenho autonomia para decidir qual horário eu vou prospectar os meus clientes, qual horário eu vou dedicar para cuidar dos meus clientes, que é montar planejamentos financeiros, fazer reuniões de acompanhamentos, pegar atualizações de mercado, filtrar essas atualizações e mandar para os meus clientes. Eu consigo definir os horários que eu vou deixar disponível para poder caçar novos clientes e diversos outros horários para especializar, para trocar networking, para participar de workshops, eventos, palestras. Então, eu consigo ter a autonomia e essa liberdade para poder ser dono, ser tomador de decisão. Só que, se eu fizer isso sem nenhuma referência, se eu fizer isso sem nenhuma metodologia, eu não vou conseguir ter os melhores resultados possíveis. Então você precisa de uma metodologia caso você ingresse no modelo full time e você precisa de uma metodologia caso você ingresse no modelo part time. Isso é muito importante, porque se você não tiver um método validado e aplicado, você não vai conseguir galgar, você não vai conseguir entregar o melhor para o seu cliente, você não vai conseguir escalonar os seus negócios, você não vai conseguir entregar para o seu cliente o melhor planejamento financeiro da vida dele, tá? Então é muito importante você entender que essa autonomia, ela é muito positiva quando você utiliza essa autonomia de forma inteligente. Você precisa ter uma inteligência empresarial porque você vai ser dono do seu próprio negócio e você precisa também ter uma inteligência como empreendedor. Você precisa, já que você está ali, protagonista, você precisa entender que essa autonomia ela é uma faca de dois gumes. Quanto ela te proporciona toda a liberdade, você pode deixar e abrir mão, ou você pode, de fato, ali, usar o seu tempo livre, que, entre aspas, não é livre, você deveria estar produzindo, para, de fato, produzir e fazer uma transição leve e saudável numa profissão que só aumenta os seus ganhos, numa profissão que só agrega valor na vida das pessoas. E depois que a gente entende esse benefício de autonomia na profissão de planejador financeiro, a gente começa a enxergar outros benefícios. Bom, para eu fazer reunião com o meu cliente, para eu prospectar novos clientes, para eu montar um planejamento financeiro, para eu ficar por dentro das atualizações de mercado, o que é que eu preciso? Eu preciso de um celular, de um computador e de internet, porque se não tiver internet eu não vou conseguir acessar as novidades do mercado, não vou conseguir acessar softwares para montagem de planejamento, nem sistemas de gestão de clientes. Então é muito importante que você tenha a internet, um celular para você fazer ligações ou mandar mensagens nas redes sociais e um computador para você montar os planejamentos financeiros dos seus clientes. Com esses três pontos, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, a profissão de planejador financeiro permite para você ter uma liberdade geográfica para que você trabalhe de qualquer lugar do mundo. Só para você ter uma ideia,
quando eu fui para a Europa em 2021 com minha família, eu consegui, somente com um computador e um celular, trabalhar de um cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro com minha família e lá no cruzeiro eu estava conseguindo montar reuniões de acompanhamentos, eu estava conseguindo entrar em contato com meus clientes e passar as novidades do mundo das milhas para eles. Então, assim, somente com a internet, um celular e um notebook, eu consegui trabalhar num cruzeiro que eu fiz pela Europa. Coisa que qualquer outra profissão tradicional do mercado iria exigir que eu tivesse naquele local fixo de trabalho, iria exigir que eu tivesse presencialmente e não iria me permitir essa flexibilidade de trabalhar home office ou de qualquer lugar que eu quisesse. E o lado bom da pandemia foi isso, né? Foi essa flexibilidade que o home office proporcionou para algumas profissões. Uma dessas profissões foi a profissão de planejador financeiro. E hoje, um planejador financeiro que já tem a sua carteira de clientes montada, ele trabalha de qualquer lugar do planeta. Ele trabalha de um café. Ah, estou entediado do escritório, vou para um café. Trabalha de casa. Acorda um pouco mais tarde, alguns dias, trabalha de casa. Ele pode ir para o escritório trabalhar, pode se encontrar presencialmente com o cliente, caso ele faça questão desse contato físico. Então, essa flexibilidade é algo muito interessante. Por quê? Porque não deixa uma rotina monótona, não deixa uma rotina chata, tediosa, em que você é obrigado a pegar trânsito todo dia, acordar cedo, bater ponto, ter um chefe que cobre de você, além do que estava no seu esboço no contrato, além da sua carga horária. E o melhor de tudo é essa flexibilidade de você poder viajar, trabalhar olhando para o mar, você conseguir trabalhar até mesmo no avião, indo para o seu destino. Então, esses benefícios são benefícios que não é toda profissão que te oferece, que te dá esse, esse lado positivo. Não é toda profissão que consegue fazer com que você tenha todas essas vantagens ao seu lado. E eu digo vantagens, mas quem não sabe utilizar positivamente esses benefícios pode ser uma desvantagem. Porque essa liberdade geográfica pode fazer com que você relaxe, não tenha que fazer o que de fato deve ser feito. Essa autonomia, sem ter um chefe cobrando você, possa ser com que você não se cobre e você não produza o suficiente para poder você conseguir escalar e tracionar os seus negócios, seu negócio. Então, assim, todo benefício ele tem um lado positivo, ele tem um lado negativo. A gente tem que olhar os dois lados da mesma moeda, tá? E aquela ideia, se você quer transitar para o mercado financeiro, se você enxerga a profissão de planejador, que é uma profissão que transforma a vida das pessoas através do planejamento financeiro, se você sabe todos os benefícios que a profissão tem, todos os benefícios que ela agrega na vida das pessoas, as possibilidades de ganhos, o boom que a profissão está tomando, basta você transitar de forma saudável para se tornar um planejador financeiro. Você não precisa fazer essa transição 100%, a não ser que você tenha muito tempo livre. E aí é até bom, porque se você tem muito tempo livre, você estuda sobre o mercado, você vai atrás de novos clientes, você participa de um meio que te proporciona um crescimento, a tendência de fato é que você cresça.